Fala pessoal, Juliano por aqui. Dando então continuidade na nossa série de vídeos para o concurso específico de Manuel Viana, hoje a gente vai dar início ao regime jurídico dos servidores do município. Assim como na, no regime privado, que não seja público, tem a legislação dos trabalhadores, que seria a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Aqui a gente vai ter o regime jurídico único, que é o que a gente chama da CLT do servidor público, digamos assim, que é a consolidação de todos os direitos, todas as vantagens e também, né, todas as obrigações do servidor público. A partir do momento que a gente é empossado num cargo público, que não seja uma empresa pública, que é a CLT, por exemplo, e sim no regime que a gente vai ver mais para frente agora, o regime jurídico, estatutário, a gente vai ser regido por esta lei e não vai mais observar a CLT, né, ou a consolidação das leis do trabalho. Então, sem mais delongas, vamos dar continuidade aqui na nossa primeira parte do regime jurídico único dos servidores do município, das autarquias e fundações públicas de Manuel Viana. Beleza? Então, continuando aqui, né, iniciando do título 1, disposições gerais, o regime jurídico. Acredito fortemente que eu marquei vários artigos aqui porque são os mais cobrados, principalmente se tratando de legalha. Então é bom prestar bastante atenção nesses primeiros aqui. Começando no artigo 1º, o regime jurídico, né? Qual que vai ser o regime jurídico dos servidores, bem como de suas autarquias e fundações públicas, aqui é fundações, né? Que venham a ser criadas, é o estatutário, instituído por esta lei. Ou seja, vai ser regido por por esta lei aqui e não pela CLT. Então, quando se fala em regime estatutário, é diferente da CLT. Aqui, a gente não vai observar a CLT. Artigo 2º. Para os efeitos dessa lei, servidores são pessoas legalmente investidas em cargos públicos de provimento efetivo, aprovada por concurso público, no caso, ou em comissão, né? Que é o CC. Então, para efeito desta lei, esses são os servidores. Se a questão da prova vier perguntando quem são os servidores, quem é considerado um servidor, aqui está a resposta no artigo 2º. Já no artigo 3º, a gente tem a definição de cargo público, que é o criado em lei, em número certo, com denominação própria, remunerados pelos cofres municipais, ao qual corresponde um conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a servidor público, que é o definido anteriormente. Então, isso aqui às vezes é pouco, até especificamente de cargo público, é pouco cobrado, mas é bom ter em mente isso aqui, que essas partes iniciais dos regimes jurídicos são bem importantes. Os cargos públicos serão de provimento efetivo ou em comissão. Então, novamente, que nem a gente já falou na lei orgânica lá um pouco, a gente tem dois tipos de cargo público. Provimento efetivo, que é por concurso, ou em comissão, que é o comissionado. É o CC, é o cara chamado que eu digo, né? Para ficar mais fácil de decorar. No artigo 4º, nos diz que os cargos de provimento efetivo, os concursados, da administração pública municipal direta, autarquias e fundações públicas, ou seja, administração indireta, terão sua investidura por aprovação prévia em concurso público de provas e de provas de títulos, ressalvadas nomeações para cargos em comissão, e serão organizados em carreiras. Basicamente, né, todos os servidores da administração direta e indireta terão sua investidura, né, do provimento efetivo por aprovação prévia em concurso, ressalvado os cargos em comissão, que são os livre exoneração e livre nomeação. Aqui a gente pula para o artigo 6º, tem uma definição bem importante. Eu daria uma atenção mais que especial aqui para o artigo 6º, porque ele tem uma diferenciação em relação aos demais estatutos, né, aos demais regimes.
Ele fala que os cargos em comissão são criados por lei em número e com remuneração certos e com atribuições definidas de chefia, direção, aqui está uma pegadinha, né? Assistência ou assessoramento, sendo de livre nomeação e exoneração. Na maioria dos estatutos, a gente tem que os cargos em comissão são definidos, são criados para chefia, direção ou assessoramento. Mais para frente, a gente vai ver isso em função gratificada, mas cuidado com a parte de assistência. Pode soar errado na hora da prova, mas aqui no estatuto, né, de Manuel Viana especificamente, os cargos em comissão também contemplam a parte de assistência, além do assessoramento. Então, se perguntar que os cargos em comissão são criados com atribuições de chefia, direção, assistência ou assessoramento, está correta a questão, tá? Bastante atenção nesse artigo 6º. Lá em cima a gente passou um pouco ali, mas a gente vê que no artigo 4º, né, os cargos de provimento efetivo são organizados em carreiras, ou seja, depois de um determinado tempo a gente ascende na carreira, alcança níveis maiores de remuneração, ganha anuênios, etc., né, que é um aumento a cada ano de trabalho ou a cada 3, 5 anos, o que não acontece, conforme o parágrafo 1º aqui, dos cargos em comissão. Esses não serão organizados em carreira, tá? O cargo em comissão tem um subsídio, ou seja, um valor específico lá, e ele não é organizado em carreira. Ele entra para cumprir determinada função e depois ele é exonerado a critério da administração ou do prefeito que o convocou, né? Aqui, ainda falando do cargo em comissão, parágrafo 2º, a lei poderá estabelecer, a par dos gerais, requisitos específicos de escolaridade, habilitação profissional, saúde e outros para investidor em cargos em comissão. Ou seja, né, além dos requisitos básicos ali específicos, né, além dos requisitos já exigidos por cargo em comissão, a lei posterior pode vir e pedir alguns requisitos a mais. Se o cara é da área da saúde, talvez exija um diploma específico para ele habilitar determinado cargo, para ele ocupar determinado cargo em comissão, né? Ele não pode, por exemplo, um médico, um cargo de chefia de algum setor da saúde, inevitavelmente ele vai pedir ali, uma habilitação profissional para aquilo. Basicamente é isso. Parágrafo 4º, ele nos fala, na hipótese do parágrafo anterior, o servidor poderá optar pela remuneração do cargo em comissão correspondente, descontado o vencimento básico do seu cargo de origem. Aqui eu não comentei, tá? Mas segundo o parágrafo 3º, o provimento de cargo em comissão poderá recair em servidor de outra entidade pública, né? Posta à disposição do município sem prejuízo dos seus vencimentos. Então, um servidor pode vir de outra entidade pública e assumir um cargo em comissão sem prejuízo dos seus vencimentos. E quando isso acontecer, ele vai poder optar pela remuneração do cargo em comissão correspondente, descontado o vencimento básico do seu cargo de origem, certo? Aqui é o que eu falei, mas aqui no artigo 7º é o que eu falei sobre a função gratificada, que é um pouco diferente lá do cargo em comissão. E aqui pode causar uma confusão. Também peço atenção, assim como eu pedi ali no artigo 6º, se eu não me engano, né? Isso. Assim como eu pedi, coloquem um asterisco se vocês tiverem a legislação no artigo 7º, onde ele fala da função gratificada. Função gratificada é instituída por lei para atender a encargos de direção, chefia ou assessoramento. É assim que vem nas demais legislações ali de estatuto das outras prefeituras. Porém, especificamente na de Manuel Viana, aqui só fala nessa parte na função gratificada. Lembrem que também vai considerar a assistência lá na parte do cargo em comissão. Então, diferencie bem função gratificada dos cargos em comissão. Cargos em comissão, como a gente viu lá em cima, eu vou ter direção, chefia, assistência ou assessoramento. Quando eu falar de função gratificada, não tem a ver com cargos em comissão. Aqui é privativo, ou seja, somente pode ser ocupado por um servidor público detentor de cargo de provimento efetivo, o concursado. É o cara que passou na prova lá e fez todas as fases, as etapas e foi nomeado. Esse é o cara que pode assumir uma função gratificada para atender a encargos de direção, chefia ou assessoramento. Colocando na prática aqui, eu posso ter um médico concursado, né? Esse aqui é um médico concursado.
versus um médico CC, tá? Que é um cara em comissão. Esse médico concursado, ele pode exercer função gratificada, então a gente vai chamar de FG. Essa FG dele pode ser para direção, chefia ou assessoramento. Aqui no médico, dando um exemplo de um servidor específico, tá? Um médico CC, que não seja o concursado, que é o cara em comissão, esse cara ele também, aí ele não vai ter uma função gratificada, ele vai ser chamado, convocado exclusivamente já para atender funções de direção, chefia, assistência e assessoramento. Então, cuidem, essa diferença aqui é bem importante, pode confundir na hora da prova. A banca percebe que isso é diferente, é muito parecido em outras. Essa é uma parte bem parecida em várias legislações e estatutos, mas aqui, mano, eu vendo é diferente. Então, é bem importante prestar a atenção onde pega a diferença, tá? E no artigo 8º, a nosso estatuto diz que é proibido o exercício gratuito de cargos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Enfim, quem trabalha, ele quer receber e precisa receber. Tá na lei que tem que receber, a gente não vai ficar bravo por isso, né? Então, aqui no capítulo 2 a gente vai falar do provimento na próxima parte, na parte 2, com muito mais conteúdo. Beleza? Essa foi uma parte introdutória. Releiam, pegam, façam suas marcações, o que acharem mais importante, porque essa parte aqui pode vir algumas questões desse sentido aqui que já foi bastante cobrado e não é porque é, não é porque não cobrou não, que não pode vir cobrar, ou não é porque já vem cobrando que pode deixar de cobrar, enfim. É sempre bom reler, ler e reler essas partes aqui, beleza? Pois aqui a gente continua na parte 2 do provimento, que também é bem importante. Fechou? Se inscreve no canal, deixa um curtir pra gente aí, comenta o que tá achando dessas dicas, desses esclarecimentos acerca do estatuto, né? Que a gente vai para a próxima em seguidinho. Valeu?